Ressurreição dos mortos. Quando, onde e por quê? Esse é um tema muito complicado. A ressurreição dos mortos faz parte do Apocalipse, mas não aconteceu ainda. Então tem aquele cabra que pergunta para o Cris Macabeus: se você prega que o Apocalipse já aconteceu, você é preterista, a grande tribulação já aconteceu no primeiro século, como você diz que a ressurreição dos mortos não aconteceu? Primeiro, porque ninguém viu essa ressurreição até hoje, então é sinal de que não aconteceu. O Apocalipse tem começo, meio e fim. Começo, grande tribulação; meio, reino milenar; e o fim, ressurreição dos mortos. Tudo que está no Apocalipse 20, 21, 22 não aconteceu ainda. Todos os acontecimentos pós-reino milenar ainda irão acontecer. E a ressurreição dos mortos faz parte desses acontecimentos. Tem aquele cabra que me pergunta sobre o novo céu e a nova terra, ou os novos céus e a nova terra. Ah, mas isso já aconteceu? Isso já aconteceu. Porque o novo céu e a nova terra já existe, a Jerusalém Celestial. A Jerusalém Celestial já existe, é a própria igreja. A igreja é a igreja triunfante e a igreja militante. É uma coisa só. Tá? Então, a Jerusalém Celestial já existe. O que acontece é que vai chegar um dia que essa igreja militante vai deixar de existir. Só vai existir a Jerusalém Celestial. Mas esse não é o tema é a ressurreição dos mortos. Tá? O cabra lá do canal Além da Fé, ele fez aquele vídeo a respeito da segunda vinda de Cristo e ele usou um texto isolado de 1 Coríntios capítulo 15, dizendo que São Paulo estava afirmando, olha só gente, ele diz que São Paulo estava afirmando que a ressurreição dos mortos iria acontecer na época de Paulo, no primeiro século. É mentira, São Paulo não diz isso. São Paulo diz que a ressurreição dos mortos vai acontecer no fim do mundo. Ele afirma isso claramente. E que quando chegar o dia, né, da ressurreição dos mortos, algumas pessoas estarão vivas. E essas pessoas irão passar por uma transformação corporal, assim como todos aqueles que morreram. Isso que São Paulo está afirmando em 1 Coríntios capítulo 15. Em nenhum momento ele afirma que aquilo iria acontecer na época dele. Tanto que ele excomungou duas pessoas, 2 discípulos, ele excomungou por causa da ressurreição dos mortos. Esses 2 discípulos pregavam abertamente que a ressurreição já tinha acontecido. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É que ele fez uma mistura. O cabra ali do canal Além da Fé, ele fez uma mistura de Mateus 24 com a ressurreição dos mortos. Prestem atenção, gente. O Apocalipse tem começo, meio e fim. Nós estamos no reino milenar. Já aconteceu as tribulações. As tribulações correspondem à destruição de Jerusalém. Tudo que Jesus Cristo pregou em Mateus 24, ele não cita a ressurreição dos mortos. Em Mateus 24, Jesus Cristo não cita a ressurreição dos mortos. Ah, mas e quando vai acontecer a ressurreição? Não sei, é no último dia. Jesus Cristo diz claramente no Evangelho de São João, no capítulo 6, se eu não estou enganado, que a ressurreição dos mortos vai ser no último dia. Último dia, não tem nada mais depois desse último dia, gente. Quando Jesus Cristo, em Mateus 24, fala a respeito da grande tribulação, ele não diz que é o último dia. Tanto que ele diz assim: a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, e nunca mais será. Ou seja, ele vai dizer que o mundo vai continuar sendo mundo, mas aquela tribulação, tudo que aconteceu ali durante o cerco de Jerusalém, nunca mais vai acontecer algo parecido. Agora, quando fala da ressurreição dos mortos, não, é a ressurreição dos mortos e não tem nada depois da ressurreição dos mortos, tá? E o nosso amigo lá pegou um versículo isolado, dando a entender. Aliás, no versículo que ele pegou, eu vou ler aqui, não tem nada a respeito se a ressurreição dos mortos já aconteceu, ou vai acontecer, ou iria acontecer na época de Paulo. E São Paulo, quando ele usa o termo nós, ele está se referindo à igreja. Ele fala da igreja, nós, igreja, tá? Ele não disse que ele não iria morrer, ele disse que ele iria ser transformado. Todos irão passar pela transformação corporal.
os que morreram e os que estarão vivos no dia da ressurreição dos mortos, tá? Ah, mas São Paulo fala da sua vinda. Ah, porque no dia da ressurreição dos mortos vai ser a vinda de Cristo. Toda manifestação de Cristo é a vinda de Cristo. No juízo contra Israel, na grande tribulação, prestem atenção que é a vinda de Cristo. Por quê? Ele veio até as nuvens, tá? É lógico que é bem simbólico tudo isso, não vou ficar explicando, mas é a vinda dele nas nuvens em juízo contra Israel. E ele veio, Santo Estevão viu ele nas nuvens, tá? Na ressurreição dos mortos também, é a vinda dele nas nuvens para a ressurreição dos mortos, tá? Sempre vai ter esse simbolismo das nuvens. Ele nunca diz que vai voltar ao planeta, ele não diz isso. Ele nunca citou esse termo. Ah, eu irei voltar nessa terra que seria o território de Israel, ou no planeta. Ele não diz isso. A volta dele é nas nuvens, lá no céu, tá? Toda vez que Cristo se manifestar, vai ser nas nuvens. Deixa eu pegar aqui o texto, porque eu não tive tempo para fazer uma explanação em cima disso no vídeo que eu refutei o canal Além da Fé. Eu fiz uma explicação bem básica ali, mas eu acho que é necessário explicar corretamente aqui o que São Paulo escreveu, tá? Como eu falei, olha, tenha em mente, gente, quando Jesus Cristo fala de tribulação, grande tribulação, seja no Apocalipse, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Jesus Cristo não cita a ressurreição dos mortos. Ele não cita isso. E também ele não diz que é o fim do mundo. O único lugar ali que diz que é o fim do mundo é em Mateus 24, mas a tradução está errada. Ali diz o fim do século, o fim da era, algo parecido com isso. Não é o fim do mundo, tá bom? Então, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 fala da grande tribulação e não do fim do mundo, e também não cita a ressurreição dos mortos. Quando Jesus Cristo cita a ressurreição dos mortos, aí ele fala do fim. Ele fala do último dia, que é no último dia. Se é o último dia, não tem nada mais depois do último dia, tá bom? E São Paulo vai falar a mesma coisa aqui, prestem atenção. São Paulo diz assim, ó: mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ah, mas Lázaro ressuscitou também? Sim, Lázaro ressuscitou, mas foi uma reanimação corporal, ele voltou a morrer. Essa ressurreição é a ressurreição gloriosa, não tem mais a morte depois dessa ressurreição, tá? E o texto continua dizendo assim, ó: com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos vivem. Cada qual, porém, na sua própria categoria. Como primícias, Cristo, ele foi o primeiro, tá? Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda, ou seja, da vinda para a ressurreição dos mortos. Não fala que quer juízo contra Israel ou a grande tribulação. E diz aqui, ó: a seguir, depois, né, da ressurreição dos mortos, ele continua dizendo assim, ó: a seguir será o quê? O fim. O fim, não tem nada depois da ressurreição dos mortos. Como eu falei, quando Jesus Cristo fala da grande tribulação, ele fala assim, ó: a tribulação será tão grande como nunca aconteceu desde o começo do mundo até o presente momento, nunca mais será. Ou seja, o mundo vai continuar sendo mundo, vai continuar tendo acontecimentos, mas só não vai ter uma grande tribulação como aconteceu ali em Israel, tá bom? Aqui já não. Ressurreição dos mortos, não tem nada depois, né? E aí ele diz assim, ó: a seguir será o fim, quando ele entregar a realeza ao seu Deus e Pai, tá? Agora, lendo o versículo que o cidadão do canal Além da Fé citou. Está escrito aqui, olha: vou ainda revelar-vos um mistério. Aí ele fez até uma brincadeirinha, né? Que São Paulo disse assim, ó: não queria falar não, mas eu vou falar para vocês, tá? Fez uma brincadeira, mas, cara, não pegou, tá bom? São Paulo diz assim, ó: nem todos morreremos. Quando ele fala nem todos morreremos, ele tá falando que ele não vai morrer? Não, ele está falando que nem todos passarão pela morte. Nem todos da igreja, o que faz parte da igreja, passarão pela morte. Ele não fala quando, ele não fala onde, nem o porquê, nem como, ele não diz isso. Ele fala assim, ó: nem todos morreremos,
todos que fazem parte da igreja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aí ele fala assim, ó, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, porque todos irão ressuscitar com o seu corpo glorioso. É uma transformação no seu corpo. Você vai ressuscitar e o seu corpo vai se transformar naquele corpo glorioso igual ao de Jesus. E aí ele diz assim, ó, num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, olha, presta atenção que é trombeta final, pois a trombeta soará, não só os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, mas nós também seremos transformados, tá? Então o que ele está falando aqui? Ele está falando que ele não sabe quando vai acontecer. Ele está falando que é no fim do mundo, tá? Ele só fala que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. É isso que ele está falando. Ele não está falando se ele vai morrer ou não. Ele só está falando que, olha, todos que fazem parte da igreja, todos serão transformados. Alguns morrerão, outros não, mas todos serão transformados, ou seja, todos, né, terão seus corpos transformados em corpos gloriosos. Ah, mas e São Paulo? Ele sabia que não iria morrer, ele sabia que iria morrer. Como que é? São Paulo sabia que ia morrer, gente. Quando ele fala assim, ó, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, entendeu? Ele está dando esperança para aquelas pessoas a respeito da ressurreição dos mortos. Ele só está falando assim que ele não sabe quando vai acontecer. Ele nunca disse, ó, vai acontecer hoje, amanhã, no fim do século. Não, ele não diz isso. Ele só fala que é o dia da ressurreição dos mortos e pronto. São Paulo, ele sabia que ele iria morrer. Em uma de suas cartas, ele mesmo diz, né, que ele já estava próximo, seu martírio. Ele mesmo diz que estava animado porque iria estar ao lado de Cristo. Ele já sabia do seu martírio, que ele iria passar, né, por esse martírio e que ele iria ser transformado no dia da ressurreição, porque todos serão transformados no dia da ressurreição. Só isso que ele está afirmando. Agora, São Paulo ele não dá data. Ele não fala, ó, vai ser hoje, amanhã ou depois de 2000 anos. Ele não fala isso. Ele só fala que vai acontecer. Por isso que ele coloca nós, porque ele fala a igreja como um todo, tá? Ele fala da igreja em todos os tempos, nós da igreja. Por exemplo, poderia ocorrer na época dele. E se Deus quisesse se manifestar dessa maneira na época de Paulo? E aí? São Paulo morreu, por exemplo, em 64, e no ano 70 acontece a ressurreição dos mortos e acaba o mundo. E aí? Poderia ter ocorrido. Não aconteceu. Eu tenho certeza que não vai acontecer nos próximos 5.000 anos. Tá? Estou dando um exemplo. Poderia ter acontecido, porque isso pertence a Deus. Então São Paulo ele não dá o tempo. Ele só fala o que vai acontecer. O que vai acontecer é que no fim do mundo vai ter a ressurreição dos mortos. Só isso que ele fala. Ele não fala que a ressurreição dos mortos e o fim do mundo vai acontecer na época dele, ou vai acontecer depois de 2000 anos, ou depois de 5.000 anos. Ele não fala isso, porque ele não tem essa ciência. Tá? Quando ele usa o termo nós, ele fala da igreja como um todo. A igreja da época e de todos os tempos. Nós da igreja. Nem todos morreremos, mas, né, todos seremos transformados. Acho que qualquer pessoa com dois neurônios consegue entender o que São Paulo escreveu aqui. Acho que qualquer pessoa com 2 neurônios consegue entender o que São Paulo escreveu nisso aqui. É a mesma coisa eu falar aqui, ó. Vou contar um mistério para vocês aqui, ó. Nós aqui da igreja aqui, todos nós iremos passar pela transformação corporal lá na ressurreição dos mortos. Mas vou falar uma coisa para vocês. Nem todos morreremos, tá? Nem todos. Porque alguns, no dia da ressurreição, estarão vivos. Ele não está falando quem vai estar vivo, não está dando nomes, não está falando que ele vai participar ou não. Ele está falando que ele não sabe quem vai estar vivo, quando vai acontecer. É isso que ele está falando. Ele está falando o que vai acontecer. Ressurreição dos mortos e transformação corporal. E isso vai ser o fim do mundo. É isso que ele está afirmando. Como eu falei, quando, onde, como, por quê? Isso é só com Deus. E São Paulo, ele mesmo tinha essa ciência, tá? Tinha esse conhecimento de que ele não sabia, que isso pertence a Deus, tá bom?
Pessoal, só queria dar uma explicação melhor, porque eu sei que ficou meio confuso no vídeo que eu fiz refutando o canal ali Além da Fé. Eu não tive tempo suficiente para dar uma explanação a respeito desse assunto como eu fiz nesse vídeo. Então eu achei por bem fazer um vídeo só sobre a ressurreição dos mortos, tá? Porque lá eu falei apenas que São Paulo não estava se referindo exatamente à grande tribulação, né? Eu falei ali em poucos minutos e também eu falei correndo ali, estava com um pouco de pressa porque o vídeo não poderia demorar muito tempo, tá? Então, é isso aí, minha gente. Ressurreição dos mortos faz parte do Apocalipse, tá? Ressurreição dos mortos faz parte. Só que não aconteceu ainda. Faz parte daqueles acontecimentos pós-reino milenar. A ressurreição dos mortos ainda vai acontecer. Quando? Não sei. Como? Também não. Eu já falei, eu não trabalho com especulação. São Paulo também. São Paulo não trabalha com especulação. Presta atenção que ele escreveu a respeito da ressurreição dos mortos, fez toda uma explanação a respeito dos corpos, um corpo material, corpo glorioso, mas ele não diz quando, ele não diz como, ele não diz, né? Vai acontecer hoje, amanhã ou daqui 2000 anos. Ele não diz isso. Ele só diz que vai acontecer e pronto. E eu, como eu sou muito assim, né, da teologia apostólica, eu sigo o exemplo de São Paulo. Eu também não trabalho com especulação. Eu digo a mesma coisa. Um dia vai ter a ressurreição dos mortos. Está profetizado, vai acontecer. Agora, quando? Como? Isso é só com Deus, tá bom? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.